Oi, gente. Eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista em psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora da página Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar da entrada de Júpiter no signo de Leão, um movimento muito importante que acontecerá no céu, um trânsito que vai abrir um portal de oportunidades e possibilidades. Antes de gravar esse vídeo, eu pensei: coloca a touquinha? Coloca esse cropped para gravar o vídeo? Será que vai ficar legal? Será que o povo vai falar isso, aquilo ou aquilo outro? Aí eu pensei mais um pouco. Eu me sinto eu assim. E tem um detalhe que eu ainda não falei para vocês. Eu sou leonina, com Sol em Leão na casa 12. Daí o nome da página, Sol de Casa 12. E esse trânsito fala sobre ser quem a gente realmente é. E essa sou eu. Aí você imagina que para mim será fácil falar sobre essas questões leoninas, não é? Só que não. É justamente aí que muita gente se engana sobre o signo de Leão. Muitos leoninos, por mais que sejam identificados como os reis da autoestima, os convencidos, donos de um certo poder e de uma força que brilha mais do que o sol da nossa galáxia, nem sempre é assim que a coisa acontece. A principal busca leonina é se reconhecer no mundo, pensar em si mesmo de uma forma em que essa busca constante resulte no autoconhecimento, ou melhor, no auto-reconhecimento. É tanta necessidade de se conhecer e se reconhecer que tudo isso acaba sendo confundido com a necessidade de ser reconhecido, só que pelos outros. E é aí que tudo se perde. Até ele entender que não precisa de ninguém para isso, muitas coisas acontecem. Muitas oportunidades são perdidas, o tempo vai passando e o risco de tudo se perder no meio do caminho é bastante alto e custa muito caro. É uma busca árdua. Por mais autoconfiante, radiante, criativo e seguro de si que o arquétipo leonino transmita ao mundo, essa busca tem como o maior objetivo desenvolver a confiança em seu próprio ser. Quando essa busca pelo reconhecimento externo é superada, ele se reconhece de verdade. O leão brilha sem o menor esforço. Para quem tem o sol na casa 12 como eu, às vezes é difícil se reconhecer. Mesmo eu sendo de leão, que é o rei da autoexpressão, do valor e da autoestima, a casa 12 fala de questões inconscientes, de sofrimento, problemas e dificuldades, sacrifícios, isolamento, limitações, obstáculos, também fala de uma espiritualidade e questões kármicas. Enfim, a casa 12 é bem difícil quando a gente não entende ela. E quando existe um signo ou planeta nela, essas situações são bem marcadas no mapa. Com o Sol na casa 12, muitas vezes não temos consciência da nossa própria identidade. O Sol fala da nossa identidade, do nosso ego, da nossa essência, da nossa consciência. Depois contarei a minha história de como mudei de área, trocando a administração de empresas pela astrologia. Foi um processo longo e sofrido. Casa 12, né? Fiquei perdida em mim mesma, sem me reconhecer, sem identidade. Uma total dissolução do ego. Por que falei sobre isso? Porque o Sol é o planeta que identifica o nosso signo solar, aquele que reconhecemos como o signo do nosso dia de nascimento. É aquele que representa a nossa identidade, seja ela Leão, Libra, Capricórnio, Escorpião, Aquário, Touro, qualquer um. Assim como esses signos possuem seus regentes planetários específicos, o signo de Leão é regido pelo próprio Sol. E qualquer planeta que entre neste signo ou faça aspectos com ele em qualquer casa do seu mapa, e por conta dessa regência do Sol, mexe com o seu Sol, com a sua identidade, com a sua forma de ser, seja numa determinada área de experiência, que é a casa onde o Leão está no seu mapa, bem como com o seu ego, seja em qualquer signo onde seu Sol esteja. Deu para sentir a importância que Leão tem no nosso mapa? Esse trânsito é importante para todos nós, independente de ter Sol em Leão ou não. Todos temos Leão no mapa e todos temos um Sol. Todos queremos ser reconhecidos. Todos nós precisamos ser quem realmente somos. E é isso que esse trânsito de Júpiter em Leão vai trazer à tona. As oportunidades estão aí, mas quem somos nós? Será que somos nós mesmos ou estamos todos moldados pelo que os outros querem que sejamos? Então, Júpiter é um planeta que é considerado o grande benéfico do nosso sistema solar. E ele entra em Leão nesse dia 30 de junho de 2026 e fica um ano nesse signo, um ano e um mês, né? Um tempo bem legal para aproveitarmos e refletirmos sobre
a energia simbólica e transformá-la em ações práticas, que possam ser aplicadas na nossa vida de uma forma concreta. Cada combinação entre planeta e signo cria um clima específico, que nos convida a desenvolver certas qualidades e buscar realizações de uma maneira bem particular. Júpiter estava em Câncer, expandindo questões emocionais, familiares, características de Câncer. E agora ele muda de roupagem para uma roupagem leonina. Imagine que o planeta representa uma função da nossa personalidade. E o signo representa o jeito como essa função se manifesta. Quando o planeta muda de signo, ele não muda a sua essência, mas muda a forma de atuar. Agora, a atuação de Júpiter será leonina. Por isso, cada entrada planetária inaugura uma nova fase de aprendizado, de expressão e de crescimento, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Uma das primeiras coisas que devemos procurar no mapa é a área da vida representada pelas casas, que será ativada por essa passagem de Júpiter. Olhar em que casa você tem o signo de Leão no mapa. É lá que as coisas precisam ser observadas. Por exemplo, se você tem o signo de Leão na casa 7, casa das relações, será nos seus relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, que isso será mais evidente. Se você tem Leão na casa 11, será nos grupos que você frequenta. Na casa 1, na forma como você se expressa para o mundo, como você é visto enquanto imagem. Bem interessante essa posição, né? Na casa 6, nas suas rotinas e hábitos diários, incluindo as rotinas de trabalho ou até mesmo na sua vitalidade, pois a casa 6 também fala da saúde e o Sol representa a nossa vitalidade. Cada casa com seus significados, e a presença de Leão na casa e de Júpiter transitando por ela pode revelar muito sobre a área da vida em que esse tema vai ser tocado. E essas questões de autoexpressão, autoestima, criatividade, reconhecimento, entre todos os temas relacionados a Leão, irão pedir essa observação. O planeta Júpiter é o maior do sistema solar, e onde Júpiter toca, ele amplia, expande, evolui. Traz oportunidades, fé, otimismo, fala de crenças e confiança na vida, na busca do sentido da existência e do propósito. É como se ele dissesse: chegou a hora de crescer através da sua autenticidade, de crescer sendo você mesmo, de expandir a sua criatividade e consciência do seu próprio valor. As oportunidades virão, a fé e o otimismo estarão disponíveis, mas vivemos uma época em que muitas pessoas estão perdidas, tentando corresponder às expectativas dos outros, tentando se encaixar, tentando agradar, tentando encontrar um lugar para ser aceito. Mas Júpiter em Leão traz uma reflexão super importante. Quem é você quando não está tentando ser aquilo que esperam de você? Uma pergunta difícil, né? Nem sempre conseguimos ser autênticos. E por conta dessas expectativas, acabamos nos perdendo em nós mesmos, para atender às expectativas dos outros, para ser amados e aceitos. Sejam esses outros nossos pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, a sociedade de uma forma geral. Aliás, a sociedade de uma forma global. Inclusive, essa é a grande busca do processo de individuação conceituado pelo psiquiatra e leonino Carl Jung, criador da psicologia analítica. Vocês vão ouvir eu falar muito desse assunto aqui. Individuação é o processo de nos tornarmos quem realmente somos, quando administramos e até excluímos toda e qualquer influência externa sobre nós. Segundo Jung, o processo de individuação nem sempre acontece de forma espontânea. Em muitas situações, é necessário passar por um processo doloroso e de muito sofrimento para descobrirmos quem somos em essência, o que ele chamou de self. Até mesmo quando achamos que temos consciência da nossa própria identidade, vem a vida e nos prega situações em que nos questionamos sobre nós mesmos, pois, na maioria das vezes, estamos completamente inconscientes sobre quem realmente somos, sobre o nosso próprio valor. Aí, tomamos aquele choque ao nos depararmos com situações inimagináveis e que nos colocam num lugar onde essa busca por nós mesmos se impõe, se faz necessária. E essa descoberta acaba sendo uma grande e inesperada transformação, que resulta simplesmente em nos tornarmos conscientes de quem somos, quando nem imaginávamos quem seríamos. Aí entra a psicologia analítica através da terapia junguiana para nos ajudar nesse processo de autodescoberta, ou seja, de individuação, nos ajudando a lidar com situações difíceis de dor e de sofrimento, ou simplesmente na busca do autoconhecimento, tão necessário
a nossa própria evolução como ser humano. Com a orientação terapêutica analítica, é possível aprender a reconhecer os arquétipos do inconsciente coletivo, nossas sombras, a nossa persona, nossa ânima, nosso ânimos, entender e interpretar os sonhos, essa comunicação simbólica do inconsciente para, enfim, transcender. E sabe o que é que eu acho mais legal de tudo isso? A análise do mapa natal, dos trânsitos. Júpiter em Leão é um trânsito, tá? As lunações e dos ciclos planetários, as dinâmicas astrológicas nos ajudam demais nesse processo, porque nos deparamos com posicionamentos no nosso mapa que falam muito sobre nós mesmos, o que temos consciência e o que não temos. E o melhor, como entendemos isso através da análise e como podemos nos desenvolver aliando essa ferramenta a um processo terapêutico. Jung utilizou análise de mapas astrológicos de pacientes para ajudar a diagnosticar os casos mais complexos que ele se deparou. E por conta disso, a astrologia é hoje um processo. Desculpe, a astrologia hoje é mais reconhecida como auxiliar no processo de autoconhecimento do que apenas uma técnica preditiva, ou seja, apenas uma técnica de previsões, o que também é super importante para avaliarmos cenários futuros e planejarmos ações possíveis. Eu, por exemplo, já sabia que Júpiter ia entrar em Leão, onde eu tenho o meu Sol, e me programei para hoje estar aqui, aproveitando a oportunidade para expandir a minha criatividade. Só que não foi de uma hora para outra. Para aproveitar esse momento, fiz uma série de coisas que me permitissem estar aqui. Inclusive, estudei bastante para ter um conteúdo que fizesse sentido para mim e ao meu propósito de vida. Mas voltemos ao trânsito. Outra questão que esse trânsito nos provoca é: quem é você quando não está representando um papel? Pense aí já. Leão, ele tem um lado dramático que precisa agradar e acaba representando papéis de quem ele não é para ser aceito, para ser amado, para ser visto, aplaudido, reconhecido. Quem nunca? Exatamente essa energia leonina que estará em evidência nesse período. Leão tem uma relação profunda com a expressão da individualidade, mas não aquela individualidade egoísta que muitas vezes é associada ao signo. Estou falando da capacidade de reconhecer aquilo que existe de único dentro de nós, aquilo que faz a gente se sentir vivo, aquilo que faz a gente se sentir conectado com o coração. Leão rege o coração. Os signos regem nossos órgãos e Leão rege o coração. Talvez essa seja uma das maiores oportunidades desse trânsito, resgatar partes de nós que foram ficando esquecidas ao longo do caminho. Sonhos que foram adiados, talentos que ficaram guardados, projetos que nunca saíram da gaveta por não nos acharmos, né, capazes de realizar, por uma total falta de autoestima. Desejos que foram sufocados pela necessidade de ser aceito. E aí, Júpiter chega. Júpiter chega para ampliar e expandir a consciência sobre o nosso próprio valor. Neste trânsito de Júpiter em Leão, muitas pessoas sentirão um chamado para se expor, para empreender, criar conteúdos, assumir lideranças, ensinar aquilo que sabem ou simplesmente viver de forma mais alinhada com aquilo que acreditam. E quando ele amplia a energia de Leão, ele amplia a necessidade de expressão, amplia a criatividade, como já falei, amplia a autoconfiança, amplia a vontade de criar algo que tenha a nossa assinatura, que tenha a nossa cara. Só que aí vem a parte perigosa dessa história. Amplia até as sombras, o que requer uma atenção especial e uma enorme necessidade de identificá-las e lidar com elas. Até porque todo arquétipo possui uma sombra. E a sombra de leão aparece quando confundimos autenticidade com a necessidade de aprovação. E isso acontece quando acreditamos que estamos sendo verdadeiros com a gente mesmo, mas no fundo estamos nos moldando, moldando a nossa identidade para receber reconhecimento, elogios ou aceitação dos outros. Quando buscamos apenas aplausos em vez de um significado verdadeiro. Aí você acha aquele leonino Nutella que só quer aparecer. Quando ficamos orgulhosos, arrogantes, autoritários e querendo que tudo aconteça da forma que a gente acha que tem que acontecer, ignorando as vontades alheias e até mesmo sendo insensíveis às questões dos outros em detrimento das nossas próprias questões. Quando nos sentimos com a autoestima tão elevada ao ponto de se sentir superior, e quando essa busca pelo reconhecimento é capaz de qualquer coisa para se sentir valorizado, ou até mesmo se sentir tão desvalorizado e diante dessa ampliação termos a sensação de que não temos valor algum. É complicado, né? Quando queremos o reconhecimento para validar quem somos, sem antes nos reconhecer como únicos individuais.
Então, Júpiter também pode ampliar essas tendências, né? Assim como ele amplia a luz, ele amplia a sombra, né? E mais, tornar tudo exagerado, pois mesmo Júpiter sendo um planeta benéfico, um mau aspecto a ele pode causar estragos de grandes proporções, beirando o fanatismo, a idolatria e o ego megalomania. Fiquemos atentos. Por isso, será um período muito interessante para observarmos uma pergunta fundamental: eu quero ser visto ou quero ser verdadeiro? Porque são coisas diferentes. Tem gente que só quer aparecer e faz qualquer coisa por dinheiro ou para chamar atenção. As redes sociais bem sabem disso. A verdade é que o brilho mais poderoso não é aquele que chama atenção, é aquele que nasce da coerência entre quem somos por dentro e aquilo que mostramos ao mundo. Ou seja, né? Precisamos ser coerentes. E talvez seja justamente esse o maior ensinamento de Júpiter em Leão: a coragem de ocupar o próprio lugar. Não o lugar que esperam que ocupemos, mas o lugar que pertence à nossa essência e que dá o verdadeiro sentido à nossa existência. Profundo, né? Mas, por hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão. Se você não tivesse medo do julgamento, da crítica alheia, se você não tivesse medo de errar, se você não tivesse medo de desapontar alguém, o que você estaria fazendo neste momento? Talvez a resposta para esta pergunta revele exatamente a área da sua vida que Júpiter em Leão está tentando iluminar. Fica a dica. Para saber mais detalhes de como esse trânsito irá acontecer no seu mapa natal, bem como para realizar uma análise completa voltada para o autoconhecimento, entre em contato comigo através do WhatsApp, que eu coloquei na descrição do canal. Poderemos agendar uma sessão personalizada. Uma ótima temporada de Júpiter em Leão para todos nós. Espero que tenham gostado desse conteúdo que preparei com todo carinho para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.